Mais uma vez, cumprimento o nosso pároco, Padre Sérgio, a todos aqui da paróquia São Geraldo, aos ouvintes da Rádio Cidade, neste domingo do 17º domingo do tempo comum, que fala de um tesouro escondido no campo. A primeira reflexão que eu gostaria de fazer é como que nós estamos cuidando do tesouro que existe em nós. Nós veremos há pouco que o tesouro é o próprio Cristo. E se nós somos batizados, nós recebemos através do Espírito Santo de Deus este tesouro. Então nós somos portadores do tesouro. Somos portadores do Cristo. Então isto é algo muito importante, é algo relevante que nos faz filhos e filhas de Deus. Por isso nós podemos dizer que somos filhos da luz, filhos da vida e da esperança. Na primeira leitura do primeiro livro dos Reis, nós ouvimos a história de um personagem muito interessante. Ele era um adolescente, filho do rei Davi, e ele iria governar uma nação. Então ele reconheceu que ele não era competente para tal, porque ele era muito novo. Então, em sonho, Deus, que é sempre aquele que se manifesta, aquele que toma a iniciativa, pergunta a Salomão: pede o que desejas e eu te darei. O adolescente Salomão poderia pedir riquezas, a vida eterna, a morte dos inimigos, mas ele pede algo que é exemplar, que nós devemos também pedir na celebração de hoje: um coração sábio, um coração inteligente, um coração que dê discernimento em separar o bem e o mal. Às vezes, como nós ouvimos nos domingos anteriores, na parábola da semente, o bem e o mal vêm entrelaçado. Então é preciso fazer um discernimento, porque às vezes, muitas das vezes, cremos que estamos lidando com ovelhas, mas na verdade essas ovelhas são lobos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, discernir entre o bem e o mal. Então, como Salomão, que possamos nesta celebração pedirmos um coração inteligente, um coração sábio, para lermos as belezas de Deus, para que Deus nos ajude na nossa vida a tomarmos as decisões corretas no processo maduro de discernimento. Então, esta leitura é um aprendizado de vida. Quando nós estamos em dificuldade, é necessário a oração e o discernimento. Não tome decisões quando há incertezas. Esperem, tenham paciência, peçam a Deus em oração o discernimento. Peçam a inteligência, peçam a sabedoria. A segunda leitura é uma carta de São Paulo aos Romanos, que ela diz o seguinte: sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Então, o que a segunda leitura nos propõe? A conformar a nossa vida à vida do Cristo. Ou seja, Cristo é o tesouro. Então nós temos que fazer um esforço cotidiano para que o nosso projeto de vida coincida com o projeto de vida de Jesus Cristo. Então este é o desafio da maturidade cristã, conformar a nossa vida à vida de Cristo. Quando que nós vamos conseguir isto plenamente? Logicamente, nunca, porque estamos num processo de crescimento contínuo. E enquanto nós vivermos, este amadurecimento humano e espiritual estará acontecendo. Passemos agora ao texto de Mateus,
vamos falar mais uma vez do tesouro. Então, Jesus Cristo está conversando e dialogando com seus apóstolos. E o tema principal de hoje é o reino dos céus, em que Jesus Cristo diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra, o mantém escondido, cheio de alegria. Percebam as palavras. Ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Eu pergunto a vocês, por que ele vendeu todos os seus bens? Isso quer dizer que o tesouro representa uma radicalidade. Ou seja, quando você tem o tesouro, que por excelência é o próprio Cristo, você deve vender tudo o que tem na sua interioridade para ter o foco na excelência. Ou seja, a radicalidade de Cristo é o verdadeiro tesouro. O texto continua dizendo de uma pérola preciosa. Você já encontrou essa pérola? Creio que sim, porque eu disse anteriormente que o tesouro está também não somente no altar, na palavra de Deus, que é o próprio Cristo, mas está em nós. Então nós precisamos de um cuidado do nosso corpo e da nossa alma, que são templos do Espírito Santo, templos do tesouro. Vocês estão cuidando bem de si, de vossos corações? Outro ponto importante, além do cuidado pessoal, nós precisamos também do outro e da outra, porque muitas vezes nós não damos conta sozinhos. Sabiam disso, né? Então nós precisamos do outro que nos ajude a cuidar de nós, que somos templos do Espírito Santo. Então aqui nesta assembleia é um grande cuidado. Nós estamos cuidando um do outro através da oração, através do discernimento, através do diálogo com Cristo. Então que Cristo nesta celebração dê a cada um de vocês muita vida, muito discernimento, muita sabedoria, muita simplicidade, muita, diríamos, igual a de Salomão, muita humildade. Salomão teve humildade. Para terminar, eu gostaria de comentar o finalzinho do texto, que diz que um pai foi de família, é como que os discípulos do reino dos céus, é como um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Às vezes nós precisamos fazer, entre aspas, uma faxina em nosso coração, jogando fora tudo que não presta. Então, quem sabe esse finalzinho de julho é uma oportunidade, de jogarmos fora o que nos puxa para baixo, o que nos distancia de Deus, o que nos escraviza, o que nós chamamos de pecado, e deixarmos as coisas boas, as coisas que te deixam felizes, alegres, leves, que aumentam a fidelidade a Deus no seguimento de Cristo. Então, querido povo de Deus, queridos ouvintes da Rádio Cidade, cuidem bem do tesouro que está em seus corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.